Então agora sim vamos dar continuidade a isso aqui. Pessoal, vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Por exemplo, a gente vai estudar então o uso da classe decimal format que eu já falei para vocês. Então, para a gente poder usar essa classe, a gente precisa definir então qual que vai ser o modelo de formatação que a gente vai estar implementando, tá ok? Ou seja, qual que é o estilo sobre um determinado valor numérico. Tá ok? Então, como que tu quer que apresente esse número? Se é com uma casa decimal, se é com duas, tá ok? Se tu quer que apareça o zero na frente, se tu não quer que apareça o zero na frente. Então, por exemplo, vamos fazer um seguinte exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, um determinado valor aqui, por exemplo, de um número inteiro, por exemplo. Como é que eu poderia fazer com que aparecesse de um número inteiro, sei lá, para a idade ou para a quantidade de filhos, por exemplo, tá ok? Então é o seguinte, vamos botar aqui, ó, um JLabel aqui e vamos vir aqui, vamos clicar aqui em propriedades, aqui em visual, deixa eu ver aqui onde é que tá o caption dele, o text dele, acho que aqui em visual, vejo que antes a gente fez lá no outro, né? Aqui é text. Vamos botar aqui assim, então, sei lá, quantidade de filhos. Quantidade de filhos. Veja que eu criei um aqui chamado quantidade de filhos. Deixa eu fazer isso daqui aqui. Quantidade de filhos. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui onde diz fonte aqui. Aumentar um pouquinho essa fonte. Ficar um pouquinho mais visível aqui para vocês. Vamos botar aqui 20. Quantidade de filhos. Certo. Então, vamos supor, pessoal, que aqui você vai ter um JTextField, onde você vai colocar, então, aqui a quantidade de filhos, tá? Vamos ver aqui. E agora vamos botar aqui um botão, onde a gente vai formatar, então, certo? Então, vamos dar um nome aqui em visual aqui. Vamos dar o nome aqui de formatar. Onde é que tá aqui? Text. Vamos botar aqui formatar. Certo? Então o que vai fazer isso aqui? Agora eu vou botar aqui um outro JLabel. Vou botar um outro JLabel aqui. E aqui esse JLabel aqui, vamos fazer com que apareça. Deixa eu dar um Ctrl C nesse aqui. Ctrl V. Eu quero que apareça então nesse JLabel aqui. Aqui eu vou querer que apareça este número formatado. Certo? Então deixa eu pegar aqui em visual dele. E vou pegar essa quantidade de filhos aqui. Veja que o name dele é JLabel 3, tá ok? JLabel 3. Então é o seguinte, quando eu der dois cliques aqui, quando eu clicar aqui, eu quero então que apareça formatado, por exemplo, para duas casas decimais ou para três casas decimais. Mas se eu digitar aqui o número 1, veja que eu venho aqui. Ó, veja a ideia minha o que é. Eu vou executar, quando eu colocar aqui o número, por exemplo, quantidade de filhos, ele tem um filho. Eu vou mandar formatar, eu quero que apareça aqui, por exemplo, 01 ou 001, tá certo? Então, agora para números inteiros, depois a gente formata para números reais e etc, tá ok? Então vamos dar dois cliques aqui e vejo que ele já cria olha só que interessante que é, pessoal. Ele já automaticamente está, onde é que estamos aqui? Veja que ele já criou o Action Listener aqui, ó, add Action Listener, já deu um New Action Listener pro o Action Performed aqui embaixo e já me trouxe aqui então o método Action Performed Action Event, que é aquilo que a gente fez totalmente no braço, tá certo? Então como é que a gente faz para formatar isso aqui? Então primeiramente a gente vai ter que importar uma classe lá em cima, que vai ser a classe Java Text Decimal Format. Então vamos ver aqui, import, então java.text, decimal format, está aqui ele. Então importamos a minha classe, tá, para que eu possa então estar implementando ela aqui embaixo para o meu número, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos criar então um objeto, então decimal
format. Então vamos declarar ele. Vamos declarar o que agora? Vamos dar o nome de objeto de formatação, objeto formato, certo? Então, e vamos inicializar ela, new decimal format, abre e fecha, certo? Muito bem, então aqui criei ele. Agora, então com ele declarado e inicializado, né? Então vamos criar uma variável para mim pegar esta minha quantidade de filhos, certo? Então int QTD filhos, que a gente vai fazer com que ele receba então deste meu camarada aqui, ó, tá? Que é o meu, como é que é o nome dele? JTextField1. Estão vendo ele aqui? JTextField1. Então vamos pegar aqui, ele vai receber então do JTextField1, certo? JTextField1, o que ele vai receber dele? Vai pegar então ponto get o text dele, certo? Beleza. Só que como ele é um tipo texto e esse aqui é um tipo quantidade de filhos, então precisa estar convertendo isso aí. Então vamos vir aqui e vamos converter, né? Ok, muito bem, então agora sim está convertido aqui perfeitamente, tá ok? E agora, então a gente precisa definir qual que é a minha formatação. Isso aqui, pessoal, esse modelo de formatação, essa saída, ela é conhecido como pattern, certo? Então, como é que eu faço para mim aplicar, por exemplo, qual é a formatação que eu quero usar para ele? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, quantidade de filhos 5, mas eu quero que apareça sempre 0,5, por exemplo, que a pessoa pode ter lá até 99 filhos, ou até 13 filhos, então, enfim, tu quer que apareça um 0 antes, porque há a possibilidade de o cara ter, por exemplo, aqui, ó, 16 filhos, né? Então, poderia ter até duas casas decimais. Então, se o cara tem aqui bota 0,6, por exemplo. É apenas um exemplo, né, que tu pode estar implementando para padronização de relatórios, enfim, tá certo? Tu quer que apareça duas casas decimais. Então, para isso, a gente vai pegar esse nosso obj underline formato e tem um método dentro chamado applyPatterns, tá certo? Esse applyPatterns aí eu posso aplicar, então, uma formatação. Vejam que o parâmetro que ele pede para esse apply é um string. Veja que se tu vier aqui, ó, ponto, aqui, ó, o parâmetro aqui dentro dele é uma string que ele está pedindo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, tem duas formas, então, ou você coloca aqui o 0, por exemplo, para duas casas decimais, ou tu coloca dois jogos da velha aqui. A diferença entre eles é que no jogo da velha ele vai imprimir normalmente, só que ele despreza os zeros que tiver à esquerda, por exemplo. Se eu tinha lá apenas um 6, por exemplo, aqui, ó, eu tinha só um 6, então nesse caso a saída dele vai ser só 6 mesmo. Se tu tiver um 0, aqui e a tua saída for um 6, então o resultado final vai ser 0,6. Então o 0 ele complementa as esquerdas. Se tiver vazio ele põe 0, e se tu colocar então o jogo da velha, ele ignora ele, tá certo? Então, agora na próxima aula eu vou complementar esse exercício, aí vocês vão ver que ao executar então ele aqui, quando eu clicar então aqui, por exemplo, botei aqui, ó, 6 filhos e mandar formatar, eu vou querer que apareça 0,6 aqui, por exemplo. E assim a gente vai fazer vários exemplos para que vocês possam entender bem o uso dessa classe decimal format. Valeu? Então, pessoal, um abraço, até a próxima aula, tchau!